Mãe, eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre isso, assim. Por que que as pessoas têm tanto medo da mudança? Por que que a mudança paralisa? Por que que a mudança faz com que a pessoa acabe amargurando durante anos e anos uma vida, às vezes, que não vale a pena ser vivida e que poderia ser diferente se ela encarasse a mudança? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e um beijo no coração de todos vocês, né? Desejando que vocês consigam galgar tudo aquilo que eu consegui galgar. Então, a princípio, eu acho que medo é natural do ser humano. Todos nós temos medo e é muito perigoso não tê-lo, não? É verdade? Por quê? Porque se nós não tivermos, a gente pode fazer coisas arriscadas, ou seja, que vai botar em risco a nossa vida, né? Que é a coisa de mais importante que nós temos. Então, temos que ter medo para preservá-la. Mas este medo natural do ser humano, ele não pode limitar o nosso comportamento. Né? Então, o crescimento, o nosso crescimento, a nossa evolução, porque afinal de contas nós estamos aqui justamente para isso. Justamente o que eu sempre penso, a gente está aqui para ser feliz. E de vez em quando a gente tem que botar esse medo para o lado e viver. Viver da melhor maneira possível, viver de maneira a nos tornarmos felizes, a nos tornarmos livres, né? Porque nada como ser livre, né? Então, mas o que seria ser livre? Ser livre é tu ser fiel a ti, né? Ou seja, eu sou fiel àquilo que eu acredito. Eu acho que isso é liberdade. É claro que essa liberdade existe vários parâmetros também dentro do parâmetro financeiro, né? A gente tem que galgar uma liberdade financeira para poder ter toda essa liberdade. Mas isso é um caminho, né? A gente não chega nesse caminho de uma hora para outra. A gente não consegue chegar lá de uma hora para outra. Nós necessitamos, é um processo, nós necessitamos do caminho para que a gente chegue lá. E uma das coisas que eu acho mais linda na vida é que esse caminho está aberto para nós caminharmos durante a vida inteira. Sempre nós temos o que aprender, sempre nós temos o que evoluir, sempre nós temos a chance de fazer diferente. Porque se nós fizermos igual sempre, nós não vamos ter nada diferente. Então vamos partir do momento em que eu me sinto só. Por exemplo, tem um grande número de mulheres que se separam, como foi o meu caso, né? Com uma idade maior, com uma idade mais avançada. Tem mulheres que ficam viúvas, tem pessoas que perdem emprego, tem pessoas que precisam mudar de vida. Então, vamos partir São extremamente apegados a pai e mãe e perdem pai e mãe. Então, quer dizer, houve uma mudança na vida, vamos partir por aí, ou seja, vamos dizer assim, estou sozinha, e o que eu faço? Né? Então, começando por aí, eu acho que a gente tem muito, muito, muito que aprender e necessita de ajuda de outras pessoas para nós fazermos isso, né? Eu, por exemplo, logo que me separei, eu tive muito medo de uma vida completamente diferente do que aquela que eu passei a vida inteira tendo. Então, o meu mundo mudou. E aí eu digo, faço o que agora? Em que mundo eu vim? Em que mundo eu estou atualmente? Então, nós vamos passo por passo nisso aí, né? E vamos aprendendo. Uma das coisas que eu fiz terapia durante muito tempo, e isso me ajudou imensamente, mas não só a terapia. Também é necessário que tu faça muito mais por ti, né? A terapia comportamental é uma terapia que ajuda muito também a gente a ter atitudes, a mudar a atitude. E essa terapia comportamental, a Jéssica vai falar um capítulo inteiro na formação de finanças sobre ela. Então, quem for fazer a formação de finanças vai ter muito que aprender em relação à terapia comportamental, que é uma coisa muito importante para nós, porque a terapia ela parte do problema, ela parte do fato, e aí então ela vai tentar, através de fatos, através da realidade, nos colocar em situações em que a gente tem que ter desafios em relação a isso, que eu achei, para mim, foi uma coisa muito importante.
Outra coisa que também para mim foi bem importante foi cursos. A gente se depara com algumas situações em que tu tem que investir em alguma coisa para seguir em frente. Então, eu também fiz cursos. Se encontrar novamente. Se encontrar novamente. Por quê? Porque nós estamos numa situação em que a gente não sabe mais quem a gente é. Então, tu tem que descobrir em ti tu mesma. Né? Isso eu acho uma coisa bem importante. E tu, em primeiro lugar, esse é uma coisa extremamente necessária. Tu descobrir em ti quem tu és. E isso é para qualquer circunstância, né? Assim, para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo de enfrentamento de medo. Porque em qualquer tipo de enfrentamento do medo, o medo, na realidade, ou ele pode ser real ou irreal, né? Mas na maior parte das vezes o medo ele está realmente alicerçado no fato de que existe uma coisa que eu não conheço. E dentro das finanças comportamentais, a gente entende que tudo aquilo que a gente não conhece, que nós falamos que não é familiar, nos parece mais perigoso do que realmente é. Quando nós olhamos algo e nós sentimos que aquilo é familiar, o simples fato de existir a familiaridade faz com que nós tenhamos uma percepção de mais conforto afetivo, de mais segurança, de mais... Assim, parece que aquilo ali é bom, mas na realidade aquilo ali só parece bom porque aquilo é familiar. E aí tudo que não é familiar parece ruim, quando na verdade esse ruim, na verdade é a vida boa que tu deveria nutrir para viver, né? E nesse processo, esse processo de autoconhecer, se identificar o que faz sentido para cada um, né, é imprescindível, porque eu não posso encarar o medo, nós estávamos falando ontem, né? A mãe estava comentando de viagens e que muitas vezes ela não gosta de fazer algumas coisas, tipo se atirar de asa delta, o que mais que tu estava dizendo? Entrar dentro de água que eu não conheço, tem certas aventuras que eu não gosto de fazer. Então eu me questionei, isso é medo ou eu não gosto de fazer isso? Né? Eu fiz um questionamento e eu acredito que não seja medo. Eu acredito que seja, eu não gosto disso. Então, por que eu vou me colocar numa situação de ansiedade se não vai mudar nada a minha vida? Então, tem certas coisas que não é necessário. Outras coisas... É imprescindível. É imprescindível. Esse discernimento é importante, né? E esse discernimento quem é que dá? Na minha humilde concepção, e tu pode trazer o que tu acha sobre isso. Na minha humilde concepção, o que traz esse discernimento de qual é o medo que vale a pena ser enfrentado é justamente o autoconhecimento e o entendimento de qual é a vida que eu quero construir para mim. O que é importante para mim, né? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Se eu consigo identificar qual é a vida que vale a pena ser vivida, eu consigo dizer sims e nãos. Se eu não sei, eu provavelmente vou me questionar, assim, me disseram, vai pular de asa deltas. Ai, eu vou ter que ir pular de asa deltas, porque todo mundo diz que isso é ser a vida que vale a pena ser vivida. Tá, mas para aí, para mim pode ser que isso não faça sentido. Então por que eu vou encarar esse medo? O que faz sentido para mim? Eu, Jéssica, também não gosto dessas aventuras. Sim, isso eu acho bem interessante. Não gosto de entrar no mar, acho nojento. Pode ser, é coisa da minha cabeça, assim, mas não acho nojento a sensação que fica na pele depois, sabe? Então, eu não sou a pessoa que eu vou estar sempre dentro d'água, porque eu não gosto, acho aquela sensação nojenta, eu prefiro estar seca. E é uma coisa que é um exemplo extremamente simples, né? Um exemplo extremamente do dia a dia, mas que eu acho que nesse primeiro momento já faz com que a gente chegue nessa etapa, né? Bom, o medo ele é natural, todos nós temos e precisamos ter, é isso que nos manteve vivos, é isso que fez evolutivamente que nós conseguíssemos manter a nossa espécie. A partir do entendimento de que ele é importante, nós temos que discernir qual é o medo que é importante e que a gente tem que realmente nutrir e qual é o medo que na realidade tu vai dizer não porque não faz sentido para te encarar, né? Então esse discernimento do que vale a pena para cada indivíduo não tem como acontecer sem passar por um processo de autoconhecimento, seja com terapia, curso, enfim, né? Exatamente, e nesse sentido é que o que a Jéssica está dizendo é muito importante, porque nem toda dieta que serve para ela serve para mim. Nem toda medicação que serve para A serve para B. Então, as experiências que eu tenho, os desejos que eu tenho,
os desafios que eu preciso enfrentar é completamente diferente dos desafios de cada um. Sim. Então, nesse sentido, é necessário que exista um autoconhecimento para que cada um saiba aquilo que realmente faz sentido para si, né?